Senhoras e senhores, eu vou falar em português. Terminado o Sínodo para a Amazônia, não poderia ser menos importante e oportuna esta reunião aqui dos governadores da nossa grande Panamazônia. E por isso quero parabenizar os organizadores, esta academia e a FAS que organizaram este encontro. Imediatamente entrando na matéria, o resultado, o documento que foi aprovado no Sínodo, é um documento que agora é lançado e ele tem que ser lido dentro de uma visão do diagnóstico, sobretudo, porque os jornalistas, claro, a imprensa, ela busca alguns pontos que lhes interessam mais, ou que também tem um certo sensacionalismo, enfim. Mas acho que nós temos que realmente ler o documento, o que ele tem de conteúdos importantes. E a gente poderia dizer que ele faz quatro diagnósticos. Um diagnóstico ecológico, como está essa questão climática e ecológica na Amazônia, sempre na Amazônia, claro, mas que está dentro do contexto da grande crise mundial. Depois, um diagnóstico cultural, e como está toda essa questão cultural, e um diagnóstico social, que tem a ver com a pobreza e tudo mais, e um diagnóstico, claro, pastoral, que tem a ver com a missão da Igreja na Amazônia. O grande contexto, nós sabemos que o grande contexto na verdade, a crise climática e ecológica mundial, que é grave e urgente. Ela é grave porque está colocando em risco o planeta, não apenas algumas regiões, não. Está pondo em risco, de fato, a possibilidade de vida no planeta. Então, ela é grave, profundamente grave, porque dela depende o futuro da humanidade. E aí também a gente tem que entender por que sobretudo os jovens, as crianças hoje, estão indo para as ruas para manifestar, perguntando qual é o futuro que nós vamos ter. O nosso futuro é não ter futuro? O nosso futuro é não ter futuro. Eles nos olham nos olhos. E eu creio, sobretudo os pais, avós, etc., quando olham para os seus filhos, tem que olhar sobre esse aspecto. Que futuro nós deixamos para os nossos filhos e netos, as gerações futuras? Então, essa questão é grave, mas também é urgente. Além de ser grave, é urgente, não há muito tempo, ainda há tempo, mas ele vai se esgotando cada vez mais. Então, não se pode pensar, eu vou deixar isso para o meu sucessor. E os governadores, todos que têm sucessores, depois de um mandato curto, normalmente, e tem muitas vezes essa tendência, não vou deixar esses problemas maiores para o meu sucessor. Não, hoje não pode, mas a responsabilidade nos diz que você não pode adiar isso e transferir essa responsabilidade para o seu sucessor. Então, isso são coisas urgentes. Em Paris, na COP21, eu também estive ali na COP21, e ali o ministro dos exteriores da época, o Laurent Fabius, ele disse, plus tard, trop tard, mais tarde, tarde demais. Nós não podemos adiar mais tarde será tarde demais. Então, isso é muito importante. É nesse contexto todo que o Sínodo também se coloca, o Sínodo para a Amazônia. Portanto, não é apenas a Amazônia, mas aquilo que a Amazônia significa dentro do grande quadro, dentro do grande contexto mundial, no planeta. Porque a Amazônia é fundamental para
a saúde do planeta, a Amazônia. Hoje a Amazônia está ameaçada. Ela está ameaçada seriamente de destruição. Isso diz o nosso documento. Eu estou falando sempre do documento do Sínodo. Há uma ameaça séria de destruição da nossa Amazônia, através do desmatamento, e os cientistas são muito claros em dizer que é preciso deixar a floresta em pé, e que a floresta em pé pode nos trazer muito mais riquezas do que a derrubada da floresta para fazer um lucro imediato para o ano que vem. Sim, é claro que é muito mais fácil fazer um lucro imediato. Você vai, derruba a floresta, queima e planta, e no ano que vem você tem uma enorme de uma colheita. Só que depois de 4 anos você não tem mais, então você derruba mais um pedaço e começa tudo de novo. Enfim, então é preciso saber, de fato, manejar a floresta de forma que ela possa dar toda a sua riqueza, de todas as formas. Ela pode trazer uma muito maior riqueza e também uma sustentabilidade para o futuro. Portanto, novos modos de manejo da floresta, novos modelos de manejo da floresta. Mas a floresta em pé é fundamental, E também, repito, é o que o Sínodo também propõe e indica. Depois também a mineração é outra ameaça. A mineração, sobretudo as minerações ilegais, garimpos, etc., ilegais, que trabalham, claro, naquela questão de ter o lucro máximo, não importa a que custos, custo de contaminação dos rios, sobretudo, e a partir daí uma série de outras contaminações. A legal, claro, a mineração legal também tem que realmente ser exigida dentro de regras de sustentabilidade. A mineração legal, como a mesma coisa com os madeireiros, igualmente. Existem os madeireiros ilegais, existem os madeireiros legais. Mas os legais não podem também simplesmente destruir a floresta. O governo, o Estado, os governos nacionais têm que mantê-los e vigiá-los, porque lá é mais difícil vigiar, porque é muito dentro da floresta, a vigilância é difícil, mas todo o empenho de vigiar e também de punir, porque a impunidade é que faz com que sempre se repita de novo, apesar das denúncias. A impunidade é terrível, e ali naquelas áreas isso ocorre mais facilmente, uma impunidade, porque tudo muito longe, muito isolado da sociedade, enfim. A contaminação das águas, porque as águas são fundamentais para manter a floresta, e igualmente, eu sempre digo, na Amazônia a floresta cuida da água e a água cuida da floresta. Não há como você separar isto. Aliás, a água me faz lembrar que esse sínodo me lembrava-se uma imagem, era como se o rio Amazonas tivesse invadido o rio Tibre, aqui de Roma. E claro que traz um certo tumulto, obviamente, sim. O rio Amazonas entrando no rio Tibre, aqui de Roma, sim. Então, a contaminação das águas, a questão das águas, desculpe, que já houve aqui um grande seminário aqui nessa academia, um grande seminário sobre a questão das águas, o ciclo das águas. Não se pode mudar o ciclo das águas, porque senão realmente começamos a tumultuar tudo que aos poucos, através dos tempos, foi se organizando para que o planeta pudesse, de fato, produzir o que ele sempre produziu. Aliás, é interessante porque antigamente essas questões não eram importantes, ninguém pensava nisso porque tudo ia bem. Não havia riscos climáticos e ecológicos. Agora sim, nós temos que voltar e realmente redescobrir esses grandes valores, porque
a modernidade trouxe grandes progressos, sobretudo também a questão da ciência e da tecnologia, que foram grandes progressos, continuam sendo, mas de repente nós perdemos um certo contato com grandes valores que são, de fato, da natureza, e temos que recuperar esses valores a essas alturas, sem condenar a ciência e a tecnologia, que nos deve ajudar a preservar e não a destruir e a depredar o planeta. E hoje, o sistema tecnocrático atual, global, ele de fato incentiva a depredar, ele incentiva a ver o planeta como se ele fosse, e sobretudo a Amazônia, como se fosse uma grande reserva a ser explorada. A Amazonas não é uma grande reserva a ser explorada, mas a ser cuidada, para que o futuro também ela possa constantemente cumprir o seu papel. A questão da perda da biodiversidade é outro grande tema, porque ali a biodiversidade é uma das mais ricas do mundo, do planeta, e ela é uma riqueza para toda a humanidade, uma riqueza fantástica que está ali, e que também deve ser, sim, trazida para o bem da humanidade, mas preservando-a para que ela possa continuar a produzir aquilo que ela hoje está produzindo. O agronegócio, nós sabemos que a agricultura é importante, claro, a agricultura produz alimento e o mundo precisa de alimento. Tem que saber, claro, nós sabemos que tem que saber distribuir melhor, é o grande problema, mas ele tem que produzir, e sobretudo no Brasil, por exemplo, existe um grande agronegócio, mas o agronegócio também tem que ser feito sustentavelmente. Aliás, muitos grandes empresários que eu também encontrei, porque eu visitei toda a Amazônia, visitei toda aquela mata, 38 dioceses e prelazias eu visitei em 4 anos. Tem um certo quadro, um certo mosaico, digamos assim, da Amazônia. E muitos deles, dos empresários, também dizem, existe já terra suficiente, em todo o Brasil, existe terra suficiente para duplicar o agronegócio. Não é necessário derrubar mais mata, não é necessário. Existe terra suficiente pelo Brasil para fazer o dobro daquilo que já hoje é o agronegócio no Brasil. Mas o próprio agronegócio também sabe que ele mesmo tem que fazer uma agricultura sustentável. Toda a questão, por exemplo, dos agrotóxicos, toda a questão de preservar as nascentes, as matas ciliares, tudo isso são coisas fundamentais que eles sabem que tem que fazer, pouco a pouco vão começando a fazer, ao menos os que têm mais capacidade de pensar mais alto do que o lucro, que são capazes de pensar mais alto do que o lucro. As cidades é outro grande tema também, as cidades, porque as cidades dentro da Amazônia, nós temos grandes metrópoles, Manaus é a maior metrópole na Amazônia, quando a gente vê e visita e participa um pouco da vida dessas cidades, em grande parte você percebe uma certa tendência de estar de costas para a floresta. É interessante porque eu estive uma vez em Manaus e havia um pesquisador que foi para as escolas médias, a escola média, para algumas escolas do ensino médio. E ali ele fez uma pergunta só para os alunos, uma pergunta. O que significa essa floresta para vocês? E 90% responderam que ela era um impedimento, um obstáculo para o progresso. Então, uma mentalidade que tem que ser mudada, Isso é o trabalho dentro da cidade. Mas isso também está mudando, porque isso faz, acho que 3 anos. Este ano estive em São Paulo, no Colégio Santa Cruz, que é um grande colégio de São Paulo, um dos mais importantes colégios, e fui convidado para conversar com os alunos do 2º grau. E era dia de aula, eles foram dispensados da aula e para poderem assistir essa palestra. E a gente pensava, vamos ver, quem será que virá? A sala se encheu. Todos vieram, todos praticamente. Todos os alunos vieram. Porque todos preocupados com o seu futuro. A consciência começa a ser cada vez maior. A grande diferença já
3 anos atrás em Manaus, em que eles eram contra, por assim dizer, a floresta, agora são preocupados com o futuro do planeta. Todos eles estavam ali, os alunos todos. Realmente foi uma surpresa muito grande, mas mostrou aquilo que, de fato, hoje está ocorrendo pelo mundo, onde as crianças e os jovens estão indo para as ruas. Depois a questão da floresta, a questão da população indígena. Nunca estiveram tão ameaçados os indígenas como atualmente. Nós sabemos disso, sim. E dentro das cidades tem os indígenas urbanos. Uma grande parte. No Brasil são milhares e milhares de indígenas que estão na cidade. E na cidade são poucos que conseguem vencer na cidade. A grande maioria perece nas periferias, no total esvaziamento interior, porque perderam a sua identidade, enfim, há um vazio dentro. E daí também o próprio ser humano se degrada quando ele tem um vazio, não tem mais identidade. O índio urbano não sabe mais quem ele é e não tem futuro como índio. Então isso são problemas muito profundos que temos que estar muito atentos, e daí os governadores também, acho que nas grandes cidades, têm que estar muito atentos para com essa grande população indígena que está se perdendo nas periferias da cidade. A crise cultural, o risco de perderem-se grandes, uma multiplicidade de culturas que são as culturas, sobretudo indígenas, mas também quilombolas, no Brasil os afrodescendentes, que têm também comunidades tradicionais antigas, e outras, ribeirinhos, etc., que têm uma cultura própria, mas sobretudo os indígenas que têm a sua língua, que se está perdendo, como conseguir registrar as línguas para que se possa colocar enfim, se possa preservar nos devidos institutos as línguas, a identidade, a história de cada um, a sua sabedoria milenar, que não é a sabedoria moderna, não tem as características da racionalidade moderna, porém é um tipo de sabedoria, um tipo de saber que ajuda a fazer da ciência também algo mais humano e algo mais sábio. A espiritualidade deles, a experiência milenar deles de cuidar da floresta. Claro, a gente pode dizer, bom, mas eles não tinham outra oportunidade, mas, de fato, eles têm uma experiência muito grande, podem nos ajudar muito a preservar as florestas e a biodiversidade. Então, a questão de o risco de perdermos uma grande riqueza para a humanidade e que hoje, sobretudo, nós sabemos que precisa ser preservada, não podemos perdê-la, seria realmente um empobrecimento da própria humanidade. A crise social significa a questão da pobreza. Os indígenas sempre dizem, nós não somos pobres. Porque de fato, dentro do sistema de vida deles, eles não são pobres, eles têm tudo o que precisam, enfim, a partir da própria natureza, do seu jeito, mas eles não são pobres. Eles se tornam pobres no dia que eles precisam de dinheiro para poder comprar algumas coisas. Aí eles começam a ser pobres. Começam a ser pobres quando vão para a cidade, aí eles começam a ser pobres. Mas eles em si não são pobres. Eles começam a ser pobres quando lhes é imposto uma outra cultura, um outro tipo econômico, outros sistemas, modelos econômicos. Ali sim, eles se tornam pobres. A questão da pobreza é outra grande questão também que o sínodo, portanto, mostra que é um mesmo grito. O grito dos pobres e o grito da terra, da floresta, é um grito só, que a gente tem que estar muito atento. Também a questão da falta de saúde, muitas vezes nós sabemos que é difícil de ir atrás da questão da saúde, sobretudo no interior, e os governos têm que tentar, de fato, melhorar e intensificar a questão
da saúde, porque é um direito humano que eles têm, o direito à saúde, o direito à educação, escolas bilíngues, sobretudo, nas várias regiões, a proteção dos seus direitos, o risco de etnocídio está aqui. Genocídio é uma coisa, vocês sabem que é uma coisa muito específica, em que se mata as pessoas, propriamente, se mata todas as pessoas. Etnocídio é mais você mata a cultura das pessoas, você mata o ambiente, tudo aquilo que é os seus grandes valores, você os mata, e sobram as pessoas que foram despojadas da sua cultura, da sua identidade e tudo mais. Aí entramos no risco de etnocídios ali. A educação, portanto, nas cidades, eu penso que essa questão toda climática, ecológica, tem que começar a fazer parte do currículo das escolas. Estar muito, porque hoje você vê, as escolas sim tentam fazer alguma coisa, uma outra vez por ano, tem o dia ecológico, então você faz coisas válidas, importantes, mas não entra no currículo. Hoje é importante isso, tem que entrar no currículo escolar, de todos os níveis da escola. Como também nós, a igreja, dizemos isso, tem que entrar na catequese, isso tem que entrar na pregação dos padres. Isso não pode ser um dia por ano nós dedicamos a isso. Não, isso é um tema hoje fundamental para o futuro do planeta. E é um grande tema, e um tema também que acaba interessando os jovens, porque é um tema assim, muito concreto. Certamente os jovens têm muita sensibilidade para isso, mas eu penso que fazer com que entre no currículo mesmo das escolas toda essa questão. O direito dos indígenas a serem protagonistas de sua história, do seu progresso também, porque eles têm direito ao progresso. A igreja não defende que eles fiquem como um museu, não. Eles têm direito ao seu progresso, a se desenvolver. Mas eles é que devem ser aqueles que decidem isso aqui, isso para nós é bom, isso lá no momento não é bom. Quer dizer, são eles que devem decidir essa tecnologia, enfim, esses conhecimentos, isso para nós é bom nesse momento, e aquilo lá não, ainda não é bom para o nosso desenvolvimento. Eles é que devem poder decidir. E aí que o Sínodo, nós também sempre defendemos o direito que os indígenas têm de serem sujeitos de sua história. Sujeitos, e não objetos dos nossos projetos. Eles acabam sendo... E isso é o colonialismo, eles se tornam objetos dos nossos projetos. Isso é colonialismo. E é o que tem que ser vencido o máximo possível hoje. Hoje não se admite mais isso. A igreja mesmo tem que ela também está refletindo muito, porque ela também, muitas vezes, tem tido atitudes colonialistas e neocolonialistas, ou seja, de vir de fora com seus projetos, dizer tudo aquilo que está aí, não importa, eu vou implantar o meu projeto, porque esse projeto é importante para vocês, mas sobretudo para mim, claro. Isso é colonialismo. Por isso que digo, a Amazônia não pode ser uma reserva a ser explorada. Ela não é uma reserva a ser explorada. Ela é algo que tem que ser preservado para o futuro e para o equilíbrio, do planeta. E o direito, dentro disso, também o direito à demarcação das terras indígenas, sobretudo, e quilombolas. Isso o documento defende. Eu sei que existe, às vezes, discussão sobre isso, mas a maioria das nossas constituições, a Constituição brasileira também, ela exige essa demarcação das terras dos indígenas. Claro, ela não é pontualmente, mas a grande lei é essa, deve-se, de fato, é preciso de demarcar as terras dos indígenas para que, de fato, se possam melhor e humanamente melhor desenvolver e não serem simplesmente integrados e, sobretudo, através de um processo que acaba eliminando-os. A integração não é o bom caminho. Eles devem ser devem poder existir pela história fora e não simplesmente ser integrados. Essa palavra integração foi rejeitada de toda forma pelo Sínodo também. Não se pode pensar em integrar, porque isso é matar
toda uma história, toda uma cultura, enfim, povos. No fundo, você mata povos através disso. Eles poderiam trazer muito mais para a sua nação, para o Brasil e outras nações, muito mais sendo indígenas do que simplesmente se perdendo invisivelmente no meio da sociedade. Obrigado a vocês.